Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra é comemorado em 30 de outubro. A data foi criada em 1959 para homenagear a fundação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Os ginecologistas e obstetras são profissionais essenciais para a saúde da mulher, desempenhando um papel fundamental na promoção de uma vida saudável e na prevenção de diversas condições de saúde. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a ginecologista obstetra Camila Olivares. Doutora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Eu que agradeço o convite, obrigada. É uma área ampla, né? A maioria das mulheres conhecem, porque é o médico que cuida da saúde delas. Mas como é que a gente pode conceituar a ginecologia, né? Quais são as áreas de atuação? A ginecologia obstetrícia cuida, né, parte das mulheres grávidas e cuida das mulheres em qualquer fase da vida. Desde a adolescência, às vezes é necessário um cuidado também na infância, dependendo do problema. E em todas as fases da vida da mulher, adulto, depois de idosas. Então, na vida inteira, a mulher precisa de um ginecologista para acompanhar. E o obstetra, em que momento da fase da vida da mulher ele está presente ali? O obstetra cuida especificamente da fase de gestação. Desde o início, a hora que a mulher descobre que está grávida, até o período pós-parto, depois que ela tem o bebê. Doutora, no Brasil a gente sabe, por exemplo, que homens procuram menos os médicos, né, para fazer check-ups regulares. As mulheres têm uma prevenção um pouco maior, faz parte da cultura delas, né? Hoje, uma mulher em idade adulta ou uma adolescente, quais são os sintomas, assim, que elas devem procurar uma ginecologista ou qual seria a rotina ideal de procurar o médico? Se a mulher não tem nenhuma queixa, né, vai bem, não tem nenhuma alteração de fluxo menstrual, dores intensas, ela pode procurar uma vez ao ano como um rotineiro mesmo, um periódico. Porém, ela deve procurar antes, caso surja qualquer dúvida sobre a sua própria saúde, alterações menstruais importantes, cólicas incapacitantes, então aquela adolescente ou adulto que não consegue trabalhar, perde dias de escola por dor importante, precisa ir ao hospital todo mês tomar medicação, fluxo menstrual muito abundante, anemia, dores, qualquer mudança que ela note no corpo, então uma barriga que cresce de repente, um carocinho que começa a palpar na mama, um corrimento que não tinha, uma dor que não existia, qualquer coisa diferente do que ela está habituada, é bom ela passar pelo menos para ver se pode ser normal ou se ela precisa investigar melhor. Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, doutora, quais são as doenças mais comuns que acometem as brasileiras? Hoje em dia está bem comum a questão da endometriose, né, que tem ficado muito em pauta nos últimos tempos. Tem a questão dos miomas, dos sangramentos alterados durante a menstruação, dos cistos no ovário, cistos de mama, os próprios nódulos de mama, corrimentos, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos começar então, a gente não vai conseguir pontuar todas as doenças, né, para levar essa informação para a nossa telespectadora, mas em relação à endometriose, que foi um assunto já discutido aqui na Casa Legislativa, o que é essa doença, como que ela surge, quais são os sintomas? A endometriose é uma doença inflamatória, geralmente da pelve, né, mas ela pode se estender para outros órgãos também. E ela não existe ainda um consenso, uma definição exata de como ela surge. Tem algumas teorias, mas ainda não se sabe 100% como que essa doença surge no corpo da mulher. Mas se sabe que é uma doença predominantemente inflamatória. E os principais sintomas são muita dor durante a menstruação, então cólica menstrual é importante, muitas vezes essa cólica começa antes do período menstrual,
pode se estender depois que a menstruação termina. Tem mulheres que têm dor durante o mês inteiro, dor durante a relação sexual também, por conta dessa inflamação que causa na pelve. Pode ter alteração intestinal, se a endometriose acometeu o intestino, pode ter alteração urinária, se acometer o aparelho urinário, e ela pode ter sintoma em qualquer outro lugar do corpo, apesar de ser mais raro também. A gente está terminando o mês de outubro, doutora, que é o mês de conscientização ao câncer de mama, né, para as mulheres, importante mês de conscientização, mas tem um outro câncer também que chama a atenção, que é o câncer de colo do útero, né? Quais são os sintomas? Existe uma forma de prevenção? Como que é o tratamento dessa doença? O câncer de colo de útero é um câncer que demora muito para se manifestar. Então, geralmente, ele não dá sintomas. Ele é silencioso. Ele é silencioso. Por isso que a gente recomenda que faça o Papa Nicolau ou o preventivo, dependendo, né, de como cada um conhece, que é o exame da citologia oncótica, onde a gente colhe material do colo do útero, manda para o laboratório e ele avalia se existe alguma célula diferente ali, com potencial de virar um câncer ali mais para frente. Então, esse é um exame muito importante, porque ele consegue detectar alterações ainda antes da doença ser um câncer propriamente dito. São as lesões pré-malignas. E é muito mais simples de tratar. Então, essa recomendação é de que seja feita uma vez por ano, esse exame. Mas nos casos que a mulher às vezes ficou alguns anos sem fazer, ou em alguns casos que é um tumor mais agressivo, geralmente os sintomas são odor fétido no corrimento, dor na relação sexual, às vezes sangramento na relação sexual, quando já é um tumor em estágio mais avançado. Aí o tratamento depende da fase que é descoberto, o tumor. Às vezes é uma biópsia um pouco mais ampliada, às vezes é uma cirurgia de retirada do útero e às vezes, se estiver já muito avançado, já não for mais possível de operar, com quimio e radioterapia. A gente falou de câncer de mama e agora de colo de útero, doutora. Ambos são atendidos pelo SUS, ou seja, quem não tem condições econômicas de ir numa rede privada, num plano de saúde, consegue atendimento gratuito também? Consegue, são exames que a gente realiza rotineiramente, né, nos postos de saúde. E toda mulher tem direito de fazer, sim, todo ano, quando for necessário. A gente está falando de câncer de colo do útero e tem uma relação com HPV, né? Sim. Inclusive tem uma vacina para quem é mais jovem poder se prevenir. Isso. A vacina, hoje em dia, também é dada pela rede pública para meninas e meninos entre 9 e 14 anos, no intuito de melhorar a imunidade e melhorar o combate do próprio corpo a uma possível exposição a esse vírus. Então, diminuindo os casos graves e mais avançados da doença. A gente ainda vê uma certa discriminação ou preconceito quando fala de meninas tomarem a vacina do HPV, meninos também, porque alguns pais acham que você está sexualizando essas crianças, né? Qual que é a importância dos pais estarem atentos a isso? Porque a gente está falando de um público jovem que não tem autonomia para se autovacinar. Sim. São crianças, na verdade, né? São pessoas muito jovens que geralmente nem têm, né, essa questão de sexualização na cabeça, na mente. Então, eu acho que na maioria das vezes é mais uma questão do adulto de colocar isso na própria cabeça, né? E de falar, poxa vida, né? Vou dar vacina, vou estar estimulando ela a iniciar uma relação sexual mais precoce. Mas muitas vezes a criança nem sabe. Para ela vai ser mais uma vacina como tantas outras que ela já tomou na vida. Hoje é 30 de outubro, quinta-feira, a gente está comemorando, né, e também fazendo esse alerta no Dia Nacional da Ginecologia, do ginecologista e também do obstetra. E a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso programa, que é verdade ou é mentira? Então, a gente vai rodar a vinheta, na sequência, a gente tem um quadro aqui. Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar. É verdade ou é mentira? A gente vai aproveitar a oportunidade aqui com a doutora Camila e perguntar, doutora, primeira curiosidade, né, se é verdade ou mentira, eu vou pedir para colocar na tela. É verdade ou mentira? A absorvente interno causa cólica? É mentira. O absorvente interno, quando bem inserido, ele é imperceptível para a mulher enquanto ela está usando. Então, ele não causa nenhum tipo de cólica, porque ele não entra dentro do útero. Ele fica posicionado só na vagina para absorver o sangue que sai pelo colo do útero da menstruação. A gente continua o nosso quadro aqui, é verdade ou mentira. A gente trouxe um segundo ponto aqui para a doutora responder para a gente. E a segunda pergunta é: pouca água causa infecção urinária, doutora? Isso é verdade ou é mentira?
Isso pode ser verdade, porque quando a gente ingere menos água, a urina fica mais concentrada, a gente não consegue eliminar os eventuais micro-organismos que ficam na urina, então eles ficam se proliferando mais na bexiga e aí pode favorecer, sim, o aparecimento de uma infecção urinária. Mulheres são mais suscetíveis à infecção urinária do que homens? São mais suscetíveis porque a uretra, que é o canalzinho por onde a gente consegue eliminar a urina, é mais curta, então ela é mais fácil de ser contaminada. E a gente selecionou mais uma dúvida aí, se é verdade ou mentira, de número 3. Vamos acompanhar. E a dúvida, se é verdade ou mentira, é: anticoncepcional, doutora, engorda? Essa é uma pergunta mais difícil de responder, porque para a maioria das mulheres, o anticoncepcional não causa alteração de peso. Porém, para algumas outras, ele pode causar uma retenção hídrica, um aumento do peso por conta desse inchaço. Então, para algumas mulheres isso pode ser verdade, mas no geral não tem alteração no peso. Aproveitando o tema, falando sobre métodos contraceptivos, doutora, existe um método ideal para cada mulher ou cada caso é um caso e o médico vai fazer essa indicação mais recomendável? Cada caso é um caso, é uma excelente pergunta. Depende do que a própria paciente deseja, depende de quais são as expectativas dela em relação ao método, de quanto tempo ela quer usar, se ela quer continuar menstruando, se ela prefere optar por parar, se ela quer um método hormonal ou se ela prefere um não hormonal. Então, daí, tudo isso ela conversa com o ginecologista, que vai expor os prós e os contras de cada um. Às vezes, para aquela paciente tem alguma contraindicação, então, às vezes, ela não pode usar certos métodos. E aí, os dois, o médico e o paciente, vão conversar e chegar no melhor método para aquela pessoa. Geralmente, né, a mulher que procura um método contraceptivo, geralmente tem um parceiro fixo, ou também pode não ter, pode ser eventual. Hoje, quando a gente fala desses métodos contraceptivos, o homem também está participando, assim, colaborando nesses métodos? Ou é sempre a mulher que acaba indo à frente, tomando as atitudes iniciais? Alguns homens, hoje em dia, já estão começando a participar também e querendo saber e tudo mais. Mas a grande maioria, hoje em dia, ainda é a mulher mesmo que corre atrás de prevenir uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. Um outro mito, doutora, ou uma outra situação é a questão do método contraceptivo, que é o anticoncepcional. Pode causar infertilidade? Tem alguma relação ou é apenas um mito? Ele causa um bloqueio do nosso ciclo hormonal natural, enquanto a gente está usando ele, se for o caso do método hormonal. Então, durante aquele período, a mulher não produz os próprios hormônios. É o hormônio da pílula ou do contraceptivo que ela está usando que vai fazer a função no corpo. Então, durante aquele período, por isso que ela não engravida. Mas assim que ela para, a grande maioria já retorna o seu ciclo natural no próximo mês ou nos meses seguintes. Porém, algumas demoram um pouquinho mais para retomar essa produção natural hormonal, esse ciclo normal. Então, para algumas, pode demorar um pouquinho mais sim para engravidar depois. Nós falamos de algumas doenças aqui recorrentes, né? Principalmente o câncer em relação às mulheres, a endometriose também, doutora. Alguns sintomas são muito parecidos, né? E no caso das ISTs, são as infecções sexualmente transmissíveis, quais são os principais sintomas que as mulheres devem ficar de olho e procurar ajuda médica? Então, depende muito de qual IST. A paciente acabou se contaminando. Mas, por exemplo, no caso do herpes genital, são bolinhas na região da vulva, muito dolorosas, ardência. Pode acontecer de ter corrimento, dor na relação sexual. Algumas são assintomáticas, por exemplo, a sífilis e o HIV, que às vezes a gente só vai descobrir mais para frente na realização de alguns exames, que o SUS também faz. Então, é muito variável, depende muito de qual IST a gente está falando. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui na nossa Hora do Papo, esclarecendo esses assuntos importantes relacionados à saúde da mulher. Aproveito para parabenizá-la, né, por seu dia tão importante. Obrigada. Também os seus colegas de profissão, os demais médicos. 18 de outubro também é o Dia do Médico. Qual a mensagem final que a senhora deixa para as mulheres aqui de Taubaté, para que elas possam, né, se prevenir, buscar ajuda ginecológica e também se estiver no momento obstétrica? O que eu gostaria de falar para vocês, mulheres de Taubaté, é o seguinte: todos os postos de saúde têm um ginecologista à disposição. Então, assim, não deixe de procurar, seja uma vez por ano, para fazer os seus exames rotineiros, o seu preventivo, a sua mamografia, o seu ultrassom de mama, se for o caso, porque assim a gente consegue diminuir muito a chance de você aparecer com uma doença muito grave, que daí já é mais difícil de tratar, tem um tratamento mais longo, mais penoso. Então, procure sempre o seu médico, tenha um médico no seu posto de saúde, na sua referência, que você consiga aí
sempre que você tiver alguma dúvida ou alguma alteração. Não perca esse momento, é muito importante. Obrigado mais uma vez pelo serviço também prestado à nossa população. Muito obrigada. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. E se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Aí na sua tela estão todos os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamara.tte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e elogio. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, tem playlists completas de todos os programas no nosso canal do YouTube. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. Chegou a hora do nosso primeiro short. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. Separamos um trecho do nosso programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Encontrei a Aline, ela é assistente social e coordenadora aqui da Irmandade. E ela que vai fazer esse tour com a gente, né, Aline? Isso. Seu José Roberto falou que ela é que entende tudo do que está acontecendo por aqui. Então ela falou, vamos começar pela piscina com a hidroginástica. Então vamos lá, a gente já está aqui dentro, a gente está atrapalhando a aula por sinal. Mas a gente teve que pedir para baixar o som, teve que pedir para realmente... Eu acho que elas vão ficar bravas com a gente. Elas vão ficar bravas com a gente? Não. Dá pra ver que a galera tá animada, a maior parte é mulher, né? Sim, 90% do nosso público é feminino, as mulheres são mais animadas e o que eu tenho percebido nos anos que eu estou aqui é que elas realmente cuidam mais da saúde, se preocupam mais que isso do que com os homens. Então, nosso público muito maior é feminino. E na piscina cabe umas 20 pessoas? Uma média de 23 alunos por turma a gente consegue trabalhar, é o máximo que a gente consegue trabalhar por turma. Antes que acaba uma aula, começa outra, né? Isso, é uma aula atrás da outra, né? A gente trabalha na hidroginástica, como na grande maioria das atividades, das 8, com intervalo para o horário do almoço do meio-dia às 2 e retornamos às 2 e ficamos até às 18 horas. E a gente pode ver que aqui a piscina é coberta e é bem abafadinha. É aquecida? É aquecida. Isso. Então não tem desculpa no inverno. Não tem desculpa no inverno, não interrompemos nossas atividades na água no inverno, porque a gente tem uma estrutura para trabalhar com eles com isso. A hidro é a preferência geral, assim, o top 1? Olha, ela já foi até mais. Atualmente tem focado bastante em musculação e também no pilates. Por conta do idoso acabar perdendo bastante massa muscular, então tem muito encaminhamento médico para musculação, para ganho de massa. Mas a hidro é uma atividade que é mais gostosa de fazer, né? Confortável. Então ainda também se mantém uma grande procura. E para os alunos que precisam de baixo impacto é o ideal. Exatamente. Então a gente vai para onde agora? Ver a musculação? Eu acho que a gente poderia ir para musculação ou pilates, que é mais próximo até. É um andar superior a esse. Vamos indo para lá então? Vamos. Então agora a gente está indo para o espaço da instituição, onde no momento está acontecendo a aula de yoga. Então a gente tem que falar bem baixinho. É um momento de relaxamento que a instituição oferece. A gente até está invejando um pouco, né? Muito. Muito. Então, são menos colchões, não é tanta gente quanto na hidro. Não. Na verdade, a gente até trabalha com um número grande também no yoga. Como a gente está no período de inverno, esse tempo seco, a gente tem muito aluno que está doente e não está conseguindo vir para a atividade. Então, infelizmente, a gente vai ter alguns espaços das nossas atividades que estão com um número inferior ao que atende.
mas devido a esses vírus, gripes e tudo mais, então tem faltado muito aluno nesse período. Falando em saúde, Aline, você tinha contado para mim antes que não basta só chegar, eu tenho mais de 60, moro aqui, quero participar. Isso. Tem mais um detalhe muito importante. Como o que a gente desenvolve, na grande maioria, é atividade física, então é necessário também um atestado do cardiologista, liberando para atividade física. O que a gente não cobra esse atestado são um curso de informática, nosso curso de xadrez e um curso que a gente desenvolveu há um tempo atrás, que é o técnica para celular. Desde a pandemia a gente sentiu a necessidade, né, deles ficaram tanto tempo no celular, mas sem saber mexer nos recursos que ele oferece, então foi desenvolvido um curso para eles aprenderem a mexer no celular que eles têm. Então isso também não é necessário o atestado cardiológico, só o que é físico mesmo. A não ser que ele tenha algum problema específico de coluna, daí a gente pede uma liberação. Não apresentando realmente só atestado cardiológico, sendo renovado anualmente e quando é cardiopata semestral. Para yoga também. Para yoga também. Mesmo sendo assim. Mesmo sendo light, ainda assim é uma atividade física. Muito mais leve, então os alunos que precisam de atividades que são liberados pelo cardiológico apenas para atividades leves, o yoga é uma opção. Sim, uma ótima opção, principalmente para ansiedade. Sim, alunos com ansiedade, depressão, a gente já foca para esse tipo de atividade também. Agora, Aline, a gente tá nessa sala aqui, agora tá vazia, não tá tendo aula, mas é de pilates, né? Isso. Que tá na moda. Tá na moda e é uma atividade muito bacana, que trabalha também fortalecimento, mas de uma forma diferente da musculação e da localizada, de outras atividades que a gente desenvolve. O Pilates que é desenvolvido aqui não é o de equipamento, né, de aparelhos, é o Pilates de solo, por isso um tatame. Ele é desenvolvido por uma fisioterapeuta aqui da instituição e como é um ambiente menor dessa atividade da instituição, a gente consegue acolher no máximo 10 alunos por turma, tá? A nossa fisioterapeuta, até no momento, a gente não está com alunos aqui, porque ela está em outro tipo de atividade que ela desenvolve aqui. 2 em 1. 2 em 1, que ela também trabalha com o atendimento aqui na instituição de massagem relaxante. Então, os alunos com dores crônicas, em processo de dor, eles são encaminhados para a Karina, tanto por mim quanto pelos professores, e ela agenda os atendimentos para aliviar esse processo deles. Mas saindo daqui, então, temos Pilates, vamos para qual ambiente agora? Agora dá para a gente ir para a musculação ou para a ginástica localizada, são bem próximos. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Câmara na Rua é o programa que visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e mostra o seu funcionamento. Escolhemos um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! Aqui é a roupa que o Marcelo Camargo, filho da Hebe, doou aqui para a escola. Como vocês podem ver, bem discreto, né? É a cara da Hebe Camargo. Chegamos aqui na sala Hebe Camargo e encontramos o professor Vinícius e uma moçada linda aqui também que está tendo aula. Professor, conta pra gente, nessa sala especificamente, o que essa criançada aprende aqui? Bem, esse pessoal aqui, a gente chama de preparatório, eles são preparatório 3, porque eles estão na fase de 11 a 12 anos de idade, e eles aprendem musicalização. Diferente da musicalização infantil, eles já passaram aqui o ano passado, então eles já não são mais tão iniciantes. Quando eles vão para o outro ano, eles viram preparatório, que ainda é uma parte infantil, porém já tem aqui um conteúdo um pouco mais avançado, né? A gente força um pouquinho mais. Mas ainda tem atividade de flauta, atividade com tambores, atividade para a criançada aprender música brincando. Tudo nessa sala, cantando, nesse espaço? Tudo nesse espaço. Agora, você me falou que, por exemplo, eles já não são tão iniciantes. Aí tem a ver com idade. Tem a ver com idade. Assim. Porque aqui não pode, por exemplo, aparecer o André, que tem 60 anos, começar a tocar flauta. Não dá. O André, ele já iria ele faria o teste e iria para a teoria, já direto, que é a partir de 12 anos. Você precisa ter 12 anos completos. Então não tem limite de idade? Não tem limite de idade. Só entendi. que assim, você precisa ir você já iria na teoria, não junto com a criançada. Entendi. Isso aqui é musicalização e preparatório. Eles limitam ali, né, que vai ali dos 7, 8 anos, certo, que são as primeiras turminhas de musicalização, até os 11, 12 anos, que são as últimas turminhas do preparatório. Tá? Entendi. Depois disso,
eles vão para o pré-teoria e teoria, que já é a partir dos 12 anos de idade. Professora, essa modalidade está em fase de seleção e de teste? Exatamente, eles vão fazer teste semana que vem, que vai ter teste de musicalização. Semana que vem. Que já foram feitas as inscrições também, e aí nós já agendamos as datas para os candidatos virem fazer o teste. Tem um limite de alunos, número de alunos? Tem. Sempre tem, né? Tem, porque assim, nossas salas, essa sala e a outra que eu te apresentei, elas são um pouco maiores, mas a maioria das salas são muito pequenas. Então, assim, no máximo entre 20 e 22 alunos para a musicalização que a gente aceita. É o suficiente para que os alunos absorvam o conhecimento? Essa turminha hoje, por acaso, o pessoalzinho faltou, ela está curta, ela está com 10, mas eu tenho turmas com 22 alunos, tá? E aí toma todo o espaço e é um número suficiente, não excede para você não atrapalhar o andamento pedagógico também, né? E fica suficiente. É isso que eu queria saber, além da musicalidade, tem a questão pedagógica, né? Sim. O que interfere positivamente na vida dessa criança que está aqui? Além da disciplina, né? Além da disciplina, a música, se ela não faz, ela deveria com certeza fazer parte da vida de toda criança, porque além de todo o intuito psicológico, motor, físico da criança, tem o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cultural da criança, inclusive, porque aqui ela tem acesso a um material cultural muito rico, né? Porque a nossa música, não só a brasileira, como a internacional, ela tem um material cultural muito rico, e a criança ter acesso a isso é excepcional para o desenvolvimento dela, sem sombra de dúvida. A música regional entra nesse repertório de ensinamento? Entra regional, entra folclórica, né? Porque é a partir daí que eles conhecem um pouco da música brasileira, das origens dele também, né? Assim como, lógico, as músicas europeias, todo o repertório. Claro, dentro da medida do limite de idade deles, né? Porque o foco da musicalização aqui na FEB é sim já ensinar música, iniciar eles na música, mas de uma forma ainda divertida, que eles se divirtam, que eles, que eles aprendam ainda se divertindo, né? Mas, com certeza. E eles podem dar uma palhinha pra gente? E aí, o que vocês acham? Dá pra gente fazer alguma coisa para mostrar pra eles? Vamos ouvir. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar... Essa aula é de flauta. Aqui Explica pra gente. Nós temos duas aulas. Duas aulas. Então nós temos uma primeira aula que é mais centrada na parte teórica. Então onde eles aprendem a ler partitura, aprendem a fazer solfejo, aprendem que são essas notas voando, aí, essas figuras musicais. Todas elas representam alguma coisa dentro da música. Linhas de partitura, de pentagrama. A outra aula a gente prioriza mais parte prática. Então a gente vai para a parte dos tambores, vai para a parte da flauta. E o instrumento de flauta doce é um instrumento principal da turma de musicalização. Tá. Depois disso eles escolhem um instrumento que vai fazer individualmente pela escola. Tá. Tem diversos instrumentos que vocês podem conhecer depois. Mas aqui na musicalização, o primeiro instrumento ao qual eles têm contato é a flauta doce. Vamos ouvir? Os programas Espaço Comunitário e Câmara na Rua estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A população em situação de rua é um grupo que tem relações familiares desgastadas ou ausentes, vivendo na extrema pobreza, residindo em locais públicos e de forma móvel pelas cidades e até mesmo os estados do nosso país.
No último dia 13 de fevereiro deste ano, exatamente uma semana atrás, foi criado um grupo de trabalho intersetorial com o objetivo de implementar medidas imediatas e definir políticas públicas eficazes no âmbito municipal para atender essa população vulnerável. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix da TV o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, o senhor Marco Tolomeu. Secretário, obrigado pela presença, pela disponibilidade e seja bem-vindo aqui à TV Câmara Taubaté. Boa tarde, Josivaldo. Boa tarde a todos que estão assistindo à TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, que, como você disse, é um assunto muito importante para nós debatermos na nossa cidade. Por ser de extrema importância e um assunto tão preocupante para a nossa cidade, gostaria de saber mais detalhes desse grupo, secretário. Como é que funciona esse grupo intersetorial? Então, foi criado pelo prefeito, né, e em discussão com todas as secretarias, quais seriam as prioridades nesse primeiro momento. Então, a Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança e Serviços Públicos. Essas 5 secretarias foram unidas para juntas iniciarmos esse trabalho. Sentarmos, discutirmos as políticas e como iniciarmos esse trabalho, que, por sinal, iniciou-se na terça-feira. Qual foi a primeira ação prática, qual foi o primeiro encontro, a primeira reunião? O que você já tem de resultados neste primeiro momento? É importante nós frisarmos que a segurança ela está para garantir a ordem e também a integridade dos servidores que estão trabalhando. Quem faz a abordagem é o serviço social e o médico na rua, né? Que são as pessoas habilitadas para esse fim. Então, o que nós temos? Na terça-feira nós iniciamos às 6 da manhã, esse trabalho vai até às 10, 11 horas da manhã, onde nós estamos pegando vários pontos da cidade. Iniciamos pela Avenida do Povo, que era um ponto bastante crítico, né, e onde a abordagem social ela é feita, principalmente onde eles estão deixando muita sujeira na rua. Então os serviços públicos vêm justamente para sensibilizá-los que ali não é mais permitido deixar a quantidade de lixo que está se deixando. Se ele não deseja levar aquele material, automaticamente é removido do local todas esses pertences que de repente virou dejeto, né? Então, esse é um trabalho da manhã e também ontem à noite nós fizemos trabalhos efetivos da abordagem noturna, que também tem toda essa equipe multidisciplinar, onde nós buscamos a sensibilização dessas pessoas para, em primeiro lugar, serem acolhidas voluntariamente. Temos que deixar bem claro isso, não existe truculência, não existe obrigatoriedade, existe a abordagem da sensibilização para utilizar os serviços que estão sendo prestados. Secretário, uma das pautas que a gente sempre acompanha aqui no programa, na própria Câmara, também discussões em audiência pública, é essa população vulnerável em situação de rua. Hoje a gente tem um diagnóstico de números relacionado a este público? O que está hoje no banco de dados que nós fazemos através do Centro Pop são 500 pessoas, das quais 140 são migrantes, não são do município, né? E as 360 pessoas que são do município, também buscamos a identificação na tentativa de uma aproximação familiar e o retorno, o regresso à família, mas existe uma quebra de vínculo com as famílias desgastadas muitas vezes por questões do alcoolismo ou do uso de entorpecentes, que acaba dificultando o relacionamento familiar e o desgaste chegou num ponto que as famílias não querem mais o acolhimento. Secretário, uma população bem diversa, né? A gente tem casos aí de problemas psicológicos, psiquiátricos muitas vezes, envolvimento com drogas, às vezes até a questão de criminalidade. Também tem população que está em situação de rua, que está desempregado, às vezes, né, não tem onde ficar financeiramente. Como tratar com cada um deste público de uma maneira diferente, mas de forma eficaz também? Então, essa foi a preocupação que nós fizemos antes de iniciarmos o trabalho, porque a pergunta que sempre muitas pessoas fazem é, tá bom, e o que vocês irão fazer? Então, primeiro, antes de sairmos efetivamente para a rua, nós nós estruturamos todo o projeto. Primeiro, nós tivemos que ampliar o abrigo de Taubaté. O abrigo de Taubaté tem capacidade de 50 pessoas já há mais de 20 anos, que não tinha a ampliação do abrigo. Então, nós duplicamos a capacidade. Então, abrimos mais 50 vagas, justamente para que aquele que deseja ser acolhido, então nós temos para onde levar hoje. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, como você mesmo disse, e se nós abordarmos e não for questão social, for questão de uso
e dependência química. Por isso que existe, né, o consultório de rua, que vai ter ali o profissional para identificar esse caso. Nós levamos para o CAPS, caso a pessoa deseje, para a desintoxicação. E aí, no segundo momento, a social vai abordar no seguinte sentido: desintoxicou, você deseja um tratamento? Abrimos 40 vagas em comunidades terapêuticas para que essa pessoa possa ser alocada e receber o tratamento adequado. Paralelamente a isso, também em reunião com a CIT, sensibilizamos alguns empresários. Para quê? Porque se nós fizermos esse caminho e chegarmos na ponta e essa pessoa não tiver uma recolocação, a tendência de voltar para as ruas é muito grande. Então, tem vários empresários que já estão em contato conosco para podermos fechar essa corrente. Então, além da escola do trabalho, com 30 cursos profissionalizantes, que essa pessoa poderá ser tratada, fazer um curso profissionalizante e, paralelamente a isso, após esse círculo, nós sensibilizarmos o empresário para que ele possa ter uma oportunidade de ser resgatado na sua integridade social através do trabalho. Então, nós fechamos todo esse circuito para que nós possamos ofertar um contexto onde a pessoa, ele não tem como fugir desse contexto, porque ele todo está... Quer tratamento? Tem. Você quer uma residência? Tem. Você quer fazer um curso? Tem. Se você quiser trabalho? Tem. Então não tem mais um motivo para você permanecer na rua. Então nós estamos querendo resgatar a dignidade e a autoestima do cidadão. Ainda falando de diagnóstico, secretário, a gente sabe que é pouco tempo da gestão, né, dessa nova gestão, então os resultados estão aparecendo porque também o tempo é curto, né, então a gente não pode querer solucionar todo o problema agora de uma vez só, a gente entende desse ponto de vista, mas nesse diagnóstico inicial, além da Avenida do Povo, quais outros pontos aqui de Taubaté vocês identificaram que tem uma concentração de população em situação de rua? Então, ontem nós começamos pelo Parque Três Marias, né? Porque a gente tem o centro, mas tem os bairros também onde existem essas concentrações. Então, ontem nós focamos Parque Três Marias, às 7 horas da noite. Ali nós conseguimos, das abordagens que fizemos, levar 2 pessoas em uso de droga para o CAPS, para a desintoxicação, e uma pessoa que aceitou ser acolhida no abrigo. Então, só ali nós conseguimos 3 pessoas. Viemos para Desembargador Paulo de Oliveira Costa, chegamos ali, tinham essas pessoas que fazem essas ações voluntárias, distribuindo marmitas, depois, se tiver tempo, nós precisamos voltar a esse tema. E ali nós conseguimos abordar 40 pessoas. Das 40 pessoas abordadas, nós conseguimos levar mais 2 pessoas dali para o CAPS, para fazer a desintoxicação, e dali 2 foram para a comunidade terapêutica porque aceitaram ser tratadas. E depois dali nós viemos para a Avenida do Povo. Como você falou aqui, e toda Taubaté sabe, a Avenida do Povo existia uma concentração muito grande. Se a população passar a observar, ontem mesmo, quando nós chegamos para a abordagem, não tinha mais do que 10 pessoas. E dos 10 que estavam ali, 2 aceitaram ir para a comunidade terapêutica. Então, só ontem, nós conseguimos tirar da rua 9 pessoas na primeira ação efetiva no período noturno. Então, assim, para um primeiro ato, eu acho que é lógico, porque o número é muito grande, mas 9 pessoas no primeiro dia de trabalho, nós podemos considerar que foi um sucesso o trabalho. No caso de dependência química, vai para a comunidade terapêutica, tem abrigo, tem alimentação. Quem opta para ir outro tratamento, que é a via do CAPS, né, que é o CAPS AD, ele fica no centro, nesse abrigo da prefeitura, ele fica alocado, que é o Centro Pop? Exatamente. O Centro Pop, na realidade, é assim. Eles saem de manhã, né, que estão na rua, passam por lá, porque lá ele vai tomar o banho, receber uma roupa limpa, tomar café, tudo, e aí, posteriormente, eles voltariam para a rua. O que nós alinhamos com o Centro Pop, e estamos terminando o aditamento do contrato com o Centro Pop, é para ampliação. Então, hoje o Centro Pop não oferece a pernoite. E a partir de agora, 15 ou 20 de março, nós teremos 50 vagas ali, para que essa pessoa não volte mais para a rua, mas ele tenha onde pernoitar e será no Centro Pop. Ok, secretário. Agora, abordando esse outro assunto, né, a gente está falando da população em situação de rua aqui com o secretário Marco Tolomio. Começou um grupo intersetorial aqui na Prefeitura de Taubaté para fazer essas ações. A gente está acompanhando aqui os primeiros resultados efetivos dessa população. O senhor acabou de falar sobre as outras parcerias, né? A gente vê que ONGs, entidades assistenciais, muitas vezes levam roupa,
alimentação, agora no calor, por exemplo, talvez água gelada. Esse contraponto, né, esse benefício que o morador, ou melhor, a população em situação de rua recebe, é uma parceria com a prefeitura ou precisa também ter um diagnóstico diferenciado, um olhar diferenciado? Fundamental esse ponto. Todas as instituições ou grupos de pessoas que se reúnem e uma vez por semana, eles fazem geralmente intercalados, uma vez por semana, e vão até as pessoas na rua. O que nós gostaríamos é que todas essas pessoas nos procurassem para que nós juntos pudéssemos trabalhar. Eu sei que no passado já foi tentado isso, foi feita essa abordagem, e eles disseram que não, que é um ato voluntário deles e que eles não queriam parceria com a prefeitura. Mas o que é importante nós destacarmos é que todo esse trabalho que nós estamos buscando fazer hoje é resgatar a autoestima do ser humano, né? Eu alimentá-lo numa calçada, eu não vou ajudar nesse momento a trazê-lo para o projeto que nós temos, para o desejo que nós temos de uma cidade limpa, organizada, onde você não encontre mais pessoas dormindo na rua. Esse é o nosso grande desafio e é o foco que nós temos. Então, como um dos voluntários que ontem doava alimento na Desembargador, quando nós chegamos, eu pedi a ele, vamos fazer essa parceria, porque como nós vamos ampliar o abrigo em 50 vagas, ao invés de dar na rua, vamos dar num local onde a pessoa possa tomar o seu banho, sentar numa mesa e comer com dignidade. Porque por mais que a pessoa veja que é um ato maravilhoso, que ele está falando, que é filho de Deus e tudo mais, nós precisamos enxergar que eu estou alimentando uma pessoa numa calçada, numa sarjeta. É digno isso? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Aqui não é crítica. A pergunta que nós precisamos fazer é digno. Se eu quero verdadeiramente dar cidadania, eu preciso tirar essa pessoa dessa situação. E enquanto eu for até o lugar onde eles estão, é muito cômodo. Eles não vão sair. Por que sair de Taubaté? Que hoje o comentário entre eles é que Taubaté é uma cidade maravilhosa. Porque aqui eu durmo na rua, eu faço tudo o que eu quiser e ninguém me perturba. Quando todas as demais cidades hoje têm ações efetivas para que essa pessoa não permaneça na rua. Então o grande desafio nosso é restaurar a dignidade e não mantê-los aonde eles se encontram. Esse é o grande objetivo. E por isso nós desafiamos aqui todos os grupos que têm esse trabalho a nos procurar, estar conosco para juntos nós construirmos a melhor política para essas pessoas. Secretário, além dessas pessoas terem vínculos rompidos com a família, alguns são vínculos fragilizados, outros, por questão de tempo, esses vínculos já podem estar fortalecidos. No caso do recâmbio, né? É possível uma pessoa em situação de rua procurar a secretaria e indicar o local de origem dela, ou já conseguir um contato com o parente, conseguir uma passagem, um meio para viabilizar e voltar para a cidade de origem? Perfeito. Isso também, essa semana já tivemos êxito nisso. Por quê? Porque é bom nós lembrarmos que a abordagem, ela não visa somente você tirar da rua em Taubaté ou devolver para a cidade. Mas muitas vezes, na identificação, são foragidos. A semana passada mesmo, teve uma pessoa que na abordagem, ela foi presa porque ela era foragida da polícia. Tinha dívida com a justiça. Tinha dívida, né, com a justiça. Então, isso é perfeitamente nós estaremos encontrando, né? E não é truculência, é você fazer valer a lei. O segundo ponto que nós temos que observar é que muitas vezes essa pessoa chegou aqui e ela está sem recursos, ela perde dinheiro na rua. Se ela encontrar facilidade, e para isso a Taubaté precisa saber disso, não dê esmola. Indique para o Centro Pop, porque o Centro Pop está preparado para o assistente social e psicólogo atender, ouvir essa pessoa, identificar de onde é a origem e se ela deseja retornar para o município dela, a assistente social vai entrar em contato com a prefeitura local, essa pessoa será levada até a rodoviária, a passagem será paga e ela será incursa dentro desse ônibus para o destino que ela falou e que foi identificado como local de origem. Então todo esse circuito ele já está pronto, já está funcionando e nós precisamos agora fazer com que a população não dê esmola, porque muitas vezes a pessoa pede esmola porque ela quer comprar a passagem para retornar para a sua residência e acaba não retornando. Esse trabalho é o nosso trabalho, é o trabalho da Secretaria juntamente com o Centro Pop, então indique para o Centro Pop que esse trabalho será feito. Secretário, não sei se é o caso de Taubaté, o senhor também está se ambientando a situação aqui da nossa política pública, mas alguns municípios, algumas pessoas em situação de rua recebem o benefício do governo, retiram às vezes no CRAS ou em
órgão específico da secretaria, e fica com esse dinheiro com ele ali para passar o mês. E também acontece esses casos aqui? Vocês estão preocupados com essa situação? Sim. O problema é que essas pessoas são do cadastro único, né? O cadastro único é governo federal. Essa pessoa, quando ela busca o cadastro único, nós somos obrigados a colocar tudo no sistema, todas as informações. Quem define se essa pessoa receberá o cartão ou não é o governo federal. Só que nós temos, sim, hoje, 50% dessas pessoas que estão em situação de rua, nós já mapeamos, elas estão com o cartão benefício da Bolsa Família. Então, como é importante a cidade, mais uma vez eu friso, não dar esmola, porque essas pessoas não estão desamparadas. Elas têm o cartão. E o que está acontecendo com a grande maioria delas? Elas estão pedindo esmola, as pessoas estão dando esmola nos semáforos, estão levando marmita na rua e o cartão está sendo utilizado para o tráfico. Então hoje o cartão está sendo usado para a sustentação do vício, motivo pelo qual nós temos que fazer um apelo à população. Eu faço um apelo à população, não dê esmola. Venham fazer parceria conosco para que nós possamos organizar as políticas públicas, porque nós não podemos cortar esse cartão, quem corta é o governo federal. Entendeu? Então ele fez o cadastro, nós fizemos o cadastro, mas quem cedeu o cartão foi o governo federal. Consequentemente, enquanto nós dermos esmolas, essas pessoas permanecerão não só na rua, mas sustentando o vício e sustentando o tráfico. Secretário, talvez o senhor não tenha de cabeça o número, mas tem algum telefone, WhatsApp, que a população pode se inteirar, notificar essa população, passar para vocês as informações? Então, como a prefeitura está passando por uma mudança de todos os telefones, né, pelo TI, neste momento nós estamos montando uma cartilha, que já está, onde nós estaremos colocando todos os telefones, todos os serviços que estarão sendo prestados, todos os endereços, para nós podermos ir à rua e podermos panfletar os semáforos, tudo numa conscientização do município para estar conosco nessa campanha. E assim que nós formos informados desses números, também, né, deixamos o nosso compromisso de passar essas informações aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Secretário, um assunto muito importante, complexo. Em função do nosso tempo, eu quero agradecer a sua disponibilidade, ter vindo até aqui. Tem mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar e deixar neste papo com a gente? Então, só lembrando, né, que nós assumimos a prefeitura com 300 famílias inscritas na solicitação de acolhimento permanente, né, em casa para idoso, e que nós estamos aí até o final do dia 10 de março finalizando o atendimento individualizado de cada família, que está recebendo todas as informações do que é um acolhimento, quais são os critérios para esse acolhimento. Então, aquilo que estava parado aí há 4, 5 anos, todas essas famílias estão sendo atendidas. Até o dia 10 de março nós concluiremos isso e todos saberão, por ordem de prioridade, quem serão as pessoas elegíveis para o primeiro atendimento. Tendo a oportunidade, os canais estão abertos, a gente pode também trazer esse assunto aqui no Mix da TV e vai ser um prazer para a gente mostrar à população mais um resultado efetivo quando a gente fala de política de integração e inclusão social. Muito obrigado, Josivaldo. Também a Secretaria está à disposição para sempre estarmos informando a população. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.